Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, o Não Já Tenho. A nossa convidada de hoje é a Vilma. Vamos falar um pouquinho sobre corretagem, moradia, aluguel. Vai ser um assunto bem legal, viu? E não se esqueça de se inscrever, deixar um like lá pra gente. E vamos que vamos, viu? Vilma, seja bem-vinda, Tudo bem? Viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, fiquei honrada, né? Estou feliz com esse projeto. Te agradeço demais por lembrar de mim. Perfeito. Vilma, a gente vai tentar tratar um pouquinho sobre a questão de moradia aqui em Rio Verde, tentar explicar o porquê que o aluguel sobe tanto, né? Por que esse... Oscila, né? Bastante. Esse oscilamento aí, ele é muito confuso às vezes para aquele cidadão do bem, né? Que vive de aluguel. Tenta contar para nós um pouquinho quem é Vilma, por que a Vilma é corretora, o porquê dessa bagagem aqui, bonita, né? Isso. Como eu vim parar aqui? Então, eu estava estudando, né? Fazia faculdade de Direito, passei um período bem complicado, né? Demorei 10 anos para formar. Tranquei 2 vezes, voltava, porque meu sonho era formar. Na minha cabeça, assim, eu só vou ser alguém se eu tiver uma formação, superior. Porque era muito família humilde, né? Muitas dificuldades. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Aí com 16 eu engravidei. A minha mãe nunca teve condições, né? São 3 filhos agora para ela cuidar. Apesar dela era separada dele, mas eles eram amigos. E ela perdeu o braço direito quando ele faleceu. E aí na minha cabeça só vinha assim, ó, estude e vamos. E aí na minha cabeça eu ia ser advogada. Porque ele falava assim, você vai ser uma doutora. Então, eu falei, vou ser doutora. Então, assim, quando eu estudei, que eu formei, que eu estava no 9º, 10º período, veio a fase da OAB, né? E também eu estava passando umas outras dificuldades pessoais, que eu não venho ao caso. Então, me desmotivaram muito a concluir a OAB. Eu passei 2 vezes na primeira fase e reprovei 2 vezes na segunda fase, por 1 ponto. Era 60, eu tirava 50. Mínima, né? Se eu tentasse mais uma vez, dava. E aí, na segunda tentativa, eu já estava muito cansada, né? Porque é uma maratona de estudos que a gente faz, é um investimento. Eu ainda não tinha condições de pagar cursinho, pagava na raça. Aí eu falei, quer saber? Eu não consigo mais fazer OAB, não. E aí, encerrei algumas coisas que eu precisava encerrar o ciclo. E aí, uma amiga minha falou assim, vamos vender sandália? Que aí você tem um dinheiro para você pagar suas contas. Uma renda extra, né? Nesse momento, eu já tinha uma casa própria que eu comprei. Eu tinha 28 anos. Que foi a entrada eu dei com a herança que meu pai deixou. E aí, eu já tinha um carrinho que eu já tinha comprado também. Sempre fui muito esperta nesse sentido. E como vou pagar isso, né? E aí eu fui vender sandálias. Ixi, muita gente aí deve me conhecer. Era 2 sacolonas, uma no braço, 2 no braço, 2 na outra. Parava meu carro ali na frente daquela prefeitura e orava, falava. Eu tinha muita vergonha, eu era muito acanhada, sempre fui uma menina tímida, retraída demais, cheia de traumas, né? E aí eu falava, Deus, me ajuda a entrar, porque eu tenho vergonha, né? E ele ajudava. Chegava lá, fazia reunião com as mulheres e compravam, e era nota promissória para cá, era para lá. E fui, por 2 anos assim. E aí as coisas começaram a dar errado na sandália. Mas me ajudou muito, sabe? Uma experiência, né, Vilma? Foi uma experiência. E aí começaram a dar errado, porque a nota promissória na época era fama, né? Você sabe que atrasa. E aí as coisas começaram a dar errado, eu quebrei. Aí eu falei, e agora? Primeiro investimento já não deu muito certo, né? A primeira tentativa, né? A segunda. A primeira foi a OAB, né? Sim, A segunda foi sandálias. Eu falei, e agora? Vou vender minha casa. A única casa que eu tenho, que eu construí, né, com 28 anos. Chamei um corretor, que inclusive, assim, eu agradeço demais a vida desse corretor, né? O Fabian. Hoje ele é dono, sócio da Conceito Imóveis. E aí ele falou assim, por que você quer vender sua casa? Falei, eu tô devendo 4 parcelas, tá difícil, e eu não sei, eu não tenho recurso. Aí ele falou, mas você não tem outra fonte? Eu falei, não, eu vendia sandálias, os cheques voltaram todos, e eu não sei dever, eu sempre fui muito correta, muito honesta, né, com essas questões de dívidas. E a única opção que eu tenho é vender minha casa. Aí ele falou assim, você já pensou em ser corretora? Eu falei, o que é isso? Nem conhecia ainda, né? Eu só sabia, eu achava que corretor era um patamar, assim, bem longe da minha realidade.
Aí eu falei, o que que é ser corretor? Ele, não, você vai vender imóveis, você vai captar, você vai mostrar, você pega a sua agenda telefônica e liga para todo mundo. Falei, eu não consigo fazer isso, eu sou muito tímida. Aí ele falou, mas você tem outra escolha? Aí eu falei, não. Ele falou, tem uma vaga lá na imobiliária. Vai lá amanhã. E fui. Cheguei lá, já tinha uma mesa redonda, assim, com uns 10 corretores, né? Porque eles ficam nos plantões. E eles ficam ali, trocando captações, trocando ideias, né? E eu muito tímida. Me lembro, assim, como se fosse hoje, a vergonha que eu passei. E aí já fui conversar com o gerente, aí já com o gerente mais na sala dele, né? Fiquei mais tranquila. Falei, não, eu não sei fazer, mas eu tenho vontade de aprender. Se vocês me treinarem, eu vou conseguir. E eu não tenho escolha, eu preciso disso, eu preciso aprender. Me ajuda. Eu fiz, assim, um clamor para ele. Realmente um clamor. E aí eu acho que eles falaram, então tá, vamos. Mas assim, cá entre nós, ninguém te ajuda nesse ramo. Eles deram a porta, abriram a porta, deu a ferramenta e falou, agora pesca. Me deram um guiache rápido, lembra daquelas listas telefônicas? Liga, vai ligando. Liga, fala que tem tal empreendimento. Na época eu lembro que estava lançando o Green Park, aquele condomínio fechado que tem indo para o Solar dos Ataídes, os lotes. Vai ligando e oferecendo. Uma hora alguém vai te, né? Tipo assim, vai te chamar para ir lá. E eu falei, Jesus do céu, como que eu ligo numa lista nessa grossura? E o difícil também é começar a fazer um trabalho desse sem ter um capital, né? Sem ter capital, sem ter a gasolina para andar no carro, né? Porque eu estava na situação bem precária. Tudo inicial aí traz um certo desconforto, né? Uma insegurança de gastar o que não tem e não receber nada em troca. E se não der certo? E se ninguém me ligar para comprar? Sim. Aí eu não tinha escolha, eu falei, Deus sempre fui muito ligada a Deus, né? Deus é eu e o Senhor já me ajudou até aqui, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma menina esforçada, me ajuda. E comecei a ligar nesse ache rápido, falei, vou pegar meu celular. Não tinha WhatsApp na época, né? Há 8, 9 anos atrás eu acho que nem tinha. Aí eu peguei minha agenda telefônica e comecei, em vez de na ache rápido, falei, vou nos meus contatos, já que é esse o procedimento, eu vou pegar os meus contatos. Vai que dá. E comecei a ligar. Olha, aqui é a Vilma. Todo mundo já me conhecia, né? Porque eu vendia sandália na cidade inteira. Agora eu tô mexendo com corretagem. Então eu gostaria, se vocês fossem comprar alguma coisa nesse segmento, me dá a preferência, me dá essa força, tô precisando. Mais um clamor. Era um clamor as minhas vendas. Com toda discrição, profissionalismo, mas assim, puxando muitos clientes, né? Sim. E aí uma delas, que eu amo demais, a minha primeira cliente, eu falo para ela até hoje, falou, viu, eu tenho interesse em olhar esse Green Park. Eu nem sabia o que era comissão, nem quanto. Eu tenho interesse em olhar esse Green Park. E aí eu falei, Jesus, como é que eu mostro? O dono da imobiliária simplesmente me deu o mapa, né? Porque a gente vai trabalhar em loteamentos, a gente tem um mapa. A planta ali do terreno. Né? Vilma, aqui, ó, nessa parte do mapa, é onde você entra no loteamento. Aí você vai contando os lotes, normalmente tem as plaquinhas e tal. Eu falei, meu Deus, tem como alguém ir comigo? Aí a pessoa responsável pela venda do empreendimento me acompanhou, graças a Deus. E aí ela brotou o interesse. Isso tinha 6 dias que eu estava nessa imobiliária. E a minha previsão de venda era tipo assim, pelo que eles falavam, 6 meses. 6 dias. Aí ela falou, eu tenho tanto para dar de entrada, um tanto na soja, outro tanto na safrinha. E o rapaz falou, não, a gente tem esse projeto na tabela de preços. E aí, já saí de lá com o coração assim. Realizada, né? Não, tava assim, como eles dizem, tava em negociação, né? Aí, a galera já cresce o olho, eu não tinha o cresce ainda. Porque eu entrei com a cara e com a coragem, não deu tempo de eu fazer, né? Uma semana se foi, 10 dias, e a gente em negociação. Eu falei, deixa eu te perguntar, quanto que é a comissão no negócio desse aqui? Ele falou 13 mil. Eu ganhava um salário. Aí eu falei, 13 mil? Mas divide, né? O corretor divide com a imobiliária. Eu sei que dos 13 mil, eu fiquei com 4, mais ou menos. Resumindo, um salário de 4 meses na época você ganhava. 4 mil reais. Sim, a média. Pra mim que ganhava um salário. Um salário mínimo na época. Mas assim, na época eu percebi assim, nossa, mas
eu podia ter ganhado um pouco mais, né? Também. Eu que vendi, eu que fiz tudo. Mas as imobiliárias têm as despesas, né? Então, o corretor novato, acaba que eles treinam, né? Eles vão ajudando. Sei que eu peguei R$4.000, paguei as contas tudo, que estavam mais atrasadas. Uma semana, o meu nome já foi falado na cidade. Todos os imobiliários, porque eu acho que Green Park não era algo fácil de vender. Hoje a gente vê que tem casas lá de 3 milhões, né? É um condomínio de alto padrão. Para uma menina que não sabia falar nada sobre isso. Sim. Então eu vendi, ganhei R$4.000 e fui pagar as contas e fiquei muito motivada. E aí eu entendi que depende de mim. A minha realidade. Não depende de ninguém te ensinar. Não depende de ninguém fazer por você. E aí eu falei, eu vou focar nisso. Da mesma forma que eu foquei na minha prova da OAB, eu vou focar e vou estudar o que é ser corretor. E assim, estou aqui. E não sente falta de vender sandália mais, não? Nem de sandália, desisti de ser advogada, mas né, que era meu sonho. Direito. Estou formada, bacharel. Entendi. Então, assim, eu optei por isso e era isso que Deus queria para mim. Porque eu sou povão, eu não sou de ficar no escritório esperando a morte chegar, né? Então, não, eu gosto de ir para a rua, fazer um contato, conversar. Me chamavam antigamente, nós vamos chegar nesse assunto aí, a rainha do Minha Casa Minha Vida. Aqui em Rio Verde eu dominava, né? Então, assim, eu aprendi a trabalhar. Estudando sozinha, fazendo cursinho na internet de atendimento, como se posicionar diante de um casal, diante de um homem solteiro, tudo que você imaginar. Coisa que eu acho que é de primeira mão aqui, ninguém sabe. Então, eu fui estudar exatamente pessoas. Como que eu chego? Porque eu sei que vendas, como eu vendi a sandália, não é você ir lá e mostrar o produto e a pessoa te pagar. Vendas é você vincular a sua vida com a vida dessa pessoa. E de que forma? Para ser prudente, para não ser exagerado. Aí eu fui estudar. Fui conhecer um pouquinho, né? Então, o diferencial da minha carreira, eu acho que é mais ou menos esse esforço, essa necessidade, né, que eu tinha na época. Interessante. Vilma, vamos tentar falar um pouquinho de moradia. Vilma, corretora, tá quantos anos de corretagem em Rio Verde, Vilma? Tô com 8 anos completo, vai fazer 9. 9 anos. No meio do ano. Só atua na área de corretagem. Corretagem. Sou corretora de imóveis. Porque corretor de imóvel abrange uma grande área que é o que a gente vai discutir agora, né? Sim. Assim, corretagem é vasto. É incorporação, sim, é rural, sim. Né? É uma coisa meio que maluca, né, no cenário atual de hoje, né? Sim. Vilma, você por ter 8 anos de corretagem, o que você tem a nos dizer referente a valores de moradia de aluguel? O que a gente acredita é o seguinte, né? Que não sei se tem, me corrija se eu estiver errado, mas você acredita que no cenário atual que a gente está vivendo, não deveria ter um sindicato para mostrar para os locatários como que funciona, como que deve ser, como que tem que fazer esse tema de contrato? Porque hoje, acredito eu, que grande parte das pessoas, quando vai alugar um imóvel, ele não sabe nem por onde começar. Tem uns que nem sabe o que o corretor faz. Ele quer falar locador. Com o locador. Não, locatário, certo. O locatário, o cliente. Assim, o cliente. Certo. O cliente que vai locar um imóvel, ele não sabe nem o papel do corretor, sabe. Ele quer falar com o dono da casa. E nesse querer falar com o dono da casa, ele acaba voltando para o corretor. Nesse voltar para o corretor, acredito eu que deveria ter um sindicato para atender o cliente que quer fazer esse trabalho de locação. Em que sentido que eu falo que ele tem que deveria ter um sindicato desse? Para explicar sobre esses adiantamentos que ele tem que fazer para o imóvel, como que é esse cheque calção, como que é a permuta referente a ter ali um avalista. Sim. Mas deveria ter todo um trabalho desse, né? Sim. Temos aqui em Rio Verde, acredito que ainda tenha, Delegacia Regional do Cresce aqui. Nós temos. Eu só preciso confirmar quem está à frente, porque sempre muda. Mas precisa funcionar mais. As pessoas precisam saber que existe isso. Sim, né? Sem dúvida. Então, essa segurança jurídica, vamos falar assim, tá certo. Então, eu falo, como a gente ainda falha, né? O corretor de imóveis, ele tinha que ter um sindicato dos corretores de imóveis, não só para locação, para venda também. Porque a gente é muito atingido, né? Pelo cliente que atravessa, tira o corretor e vai direto para o dono, acaba também se prejudicando às vezes, o da venda, o da locação.
um monte de dúvidas que ele não sabe. O que é caução? O que é isso? O que é fiador, né? Por quê? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta. Então, realmente falha esse processo aqui. Então, o cliente, no meu ponto de vista, ele tem que escolher um profissional da sua confiança. Porque se o corretor tiver uma idoneidade legal, conhecimento na área, experiência, ele mesmo vai explicar, ele vai esmiuçar isso para o cliente dele, ao ponto do cliente não ter dúvidas. Porque tirando o corretor, quem faz isso é os advogados aqui. Então, assim, não tá certo também. O certo, sim, seria uma instituição, né, que tivesse ali esclarecendo dúvidas, né, informações. Ajudasse, né, de uma certa forma, né? Mas eu acho que os clientes é que não sabem muito disso. Tanto é que eu trabalho muito meus stories, né? Eu faço muita gravação, instrução. Eu sempre falo, clientes, exigem o Cresce, né? Porque é muito complicado isso aí. Mas, hoje nós temos lidado com muita coisa assim, né? O interessante também é que a maior parte desses clientes são pessoas que vêm de fora para trabalhar em Rio Verde. Vamos dar o exemplo do pessoal que vem do Maranhão, Alagoas, Bahia, assim, de toda a parte do mundo, acaba vindo para Rio Verde para tentar buscar uma qualidade de vida, uma vida um pouco melhor, resumindo, né? E nesse buscar uma vida melhor, você vê aí inúmeros barracos, aqui costumam dizer kitnets, né? Às vezes acaba nem sendo uma kitnet, né? O cara aluga um imóvel desse aí por um salário mínimo, meio salário mínimo, ou praticamente quase. A renda que o cliente ganha. Isso, você falou tudo, praticamente a renda que o cliente ganha. O cenário que vivemos atual, a gente, acredita eu, que meio que monopolizou, né? Existe uma cúpula aí, não sei como que funciona, não sei nem se deve ser falado, mas acredito eu que existe uma cúpula aí que trabalha em cima de alto escalão. Não, a gente tem que diferenciar também um pouco a sociedade. Eu não vou dizer a pobreza, que é uma palavra muito forte. A gente tem que diferenciar o assalariado para o empresário. Vamos supor um ponto comercial. Um ponto comercial, a pessoa está no ponto comercial, ela está pagando aí R$8.000 de aluguel, modo de dizer. Se ela exigir muito ali uma diferença de aluguel para baixar, o dono prefere fechar, ou pede o imóvel, ou peça que ele saia e aluga para outro um pouco mais barato. Então, por que disso, né? Queria que você tentasse explicar para a gente. É muito particular, é peculiar, porque a gente lida com vários proprietários, né? Então, assim, eu concordo. Eu sou uma pessoa muito justa. E eu que sou do povão, né? Eu lido com muitas famílias com a renda não tão boa. E o que aconteceu aqui em Rio Verde? Vamos lá na raiz. Aqui os lotes vazios eram 80 mil, 70, 85 mil. Aí o vizinho começou a pôr o dele a 100. Porque como a construção civil aqui bombou, né? Tá em ascensão. Rio Verde é uma cidade diferente de qualquer cidade do estado de Goiás e, se brincar, do Brasil, no quesito construção civil. Bombou. Aí, o que acontece? O lote fulano de tal vendia por 85. Vendia tudo. Gameleira, tudo que punha placa e que não tinha placa, vendia. O vizinho, que nem queria vender, falou, uai, se tá tendo essa procura, eu vou pôr o meu lote a 100 para ver se eu acho. E um construtor pagava. E assim veio os lotes. Hoje nós temos lote de 300 mil, vazio. Sim. 300, 320. Isso é Ataídes, Solar dos Ataídes, qualquer bairro de mercado. Com isso, quem constrói... Aí teve a pandemia e teve aumento dos materiais de construção. Aumentou tudo, né? Na verdade, a vida ficou muito cara. Aí o lote caro, o material caro, os valores dos imóveis subiu. E no que subiu, o investidor de aluguel não achou mais viável alugar. Eles migraram para ser vendedores e não locadores. E os pequenos locadores, que só sobrou eles, pegou o valor que era R$500 e pôs para 1.000, 1.200, porque só tem eles. É difícil você ver um investidor falando assim, eu vou construir para alugar hoje em Rio Verde. Porque o que ele recebe de margem na venda se torna mais interessante do que o aluguel em 12 meses. Então, você entende que nós perdemos os investidores de aluguel e os que sobraram supervalorizou seus imóveis. Então, assim, eu acredito que deveria ter esse filtro, né, na hora de colocar o preço de aluguel. Não é assim, qualquer preço. Né? Eu sempre sou muito justa nisso, nas avaliações também, porque eu faço muitas.
Que pressa que você tem para alugar, que perfil que você quer de cliente. Então eu vou filtrando para eu pegar um valor compatível com o que eu vou mostrar. Eu não posso pegar uma casa de meio lote que o aluguel é 2.000 e levar uma pessoa que ganha um salário para olhar. Então eu tenho que ter essa destreza na hora da minha ligação, fazer essa triagem e direcioná-lo para outro tipo de imóvel, que também não acha. Hoje nós temos aí 20 clientes para um imóvel de locação. Eu tô te falando porque quando eu pego uma casa de aluguel, eu vou 20 vezes. Você acredita que, referente a essa demanda de procura de locação, foi o que gerou um certo indicador para esse aluguel subir dessa forma? Eu acredito que... Quando você mencionou, desculpa, mas quando você mencionou que tem 20 pessoas atrás de uma casa, 20 pessoas atrás de uma única residência, é onde desperta nos locatários reajustar tão rápido esse aluguel devido à procura? Aumentou a procura, a oferta ficou pequena, não temos opções, ou é essa ou você fica sem. A grosso modo, eu não falo isso para meus clientes jamais, né? Mas eles sabem, porque eles estão rodando na rua procurando. Quando eles chegam a vir no corretor, já rodaram a cidade inteira. Quando eles veem um corretor anunciando, aluga-se, vai todo mundo. Então, aumentou a oferta, né, a procura, aumentou a procura e a oferta também subiu. Então, assim, e os que têm a renda pequena estão prejudicados demais da conta. Um cara que tem a renda pequena, que é assalariado, que ganha até 2.000 por mês e é pai de família, como que ele se encaixa no perfil de locação numa cidade, igual você mencionou agora, que está sendo quase uma das melhores nesse segmento, em Rio Verde, para alocar uma kitnet, um barracão, que seja, né, tendo que ir para um corretor, que hoje tem toda aquela demanda, tem que ter um cheque calção, tem que ter um fiador. Como que vocês, corretores, vê isso? Como que vocês, corretores, conseguem mostrar uma casa para um perfil de profissional desse? O que, assim, eu não diria que tudo tem que ser levado para o coração. Eu diria que tudo tem que ter ali um certo respeito, né? Sim. Sim, deveria ter uma certa jogada ali, porque o cenário que vivemos, Vilma, é um pouco complicado, né? É bastante. Vou falar por mim, eu estou fazendo X kitnet aí, e a primeira coisa, quando eu anunciei uma kitnet dessa para locação, uma senhora falou para mim, mas eu não tenho 3 salários mínimos para dar para você, para segurar esse kitnet. Então como que funciona? O povo já está meio que traumatizado é um terror, não, só nos aluguéis. Só nos aluguéis. As vendas, se bem que nas vendas tem algumas resistências também, mas a gente precisa entender que Rio Verde mudou. Rio Verde não é o mesmo Rio Verde de 8 anos atrás. Mudou em que sentido, viu? Você fala? Assim, quando você fala Rio mudar... Verde tá sendo um expoente. Sim. Você fala quando mudar quando começa a girar dinheiro, começa a vir indústria. Começa a vir indústrias, começa a vir investimentos para a cidade. A nossa administração é muito bem feita, né? Nós temos uma cidade hoje limpa, bonita, bem organizada. É vista por muitas pessoas, por muitas incorporadoras, e assim o metro quadrado dessa cidade sobe, né? Então sobe tudo. Aí um terror, sim, para o cliente. Aí uma coisa que eu não vou dizer que eu discordo, né? Mas você pode discordar. Uma coisa que eu ficaria um pouco injuriado é o porquê que o pai de família ele tem que pagar essa diferença. O porquê que o cara que trabalha numa BRF da vida ganha 2.500 por mês, tem ali 2.000 para cuidar, uma esposa, água, energia e o aluguel no barracão de R$800. A conta não fecha, né? Entendeu? A conta não fecha. E quando fala que a conta não fecha, ele vai fazer o quê? Ele vai para debaixo de uma ponte? Tem algum meio de Minha Casa e Minha Vida em Rio Verde que ele possa financiar? Até isso não tem mais, entendeu? Você, então, a coisa porque meio quando que... tinha, eu pegava esses clientinhos, punha no meu carro, no meu colo e falo, vamos que eu vou te ajudar. Vamos sair do aluguel e vamos para venda. Já peguei entrada de cliente parcelado na promissória. Ixi, eu ajudava muito. Quando tinha as casas até 165 mil, 170. Hoje não tem. Hoje nem existe, então, assim, né? hoje eles estão procurando as kitnets, né? Tá morando menos do que poderia morar. Mas o intuito dessa galera que vem do Nordeste pra cá também é ganhar o dinheirinho deles. Então, assim, eu acho ruim que não tenha investidores de aluguel que façam aluguéis com preço melhor. Porque o preço aqui não tem como ser menor do que está, por causa do valor dos lotes. Então, eles estão comprando lotes para fazer... Por exemplo, você vai comprar um lote de 400 metros,
500 metros. É 500 mil lote. Aí você vai fazer 4, 5 kitnet para alugar por 400. Complicado, né? Ele precisa ganhar esse percentual de juros melhor do que o banco, senão não compensa ele construir. Ele investir um capital e deixar o dinheiro ali parado para render pouco. Então, assim, é lamentável, mas é um caso que eu ainda estudo muito para entender. E nesse estudar, para entender, você acha que existe alguma saída no final do poço ou não? A tendência é só aumentar mesmo? A solução, para aqui em Rio Verde, aumentem as suas rendas. Vão fazer uma segunda atividade, vão fazer um bico, vão aumentar. Isso gera um estímulo, né, na pessoa também para ela, sei lá, morar numa casa melhor. Aumenta a sua renda e compra uma casa, sabe? Às vezes a família toda, esses tempos eu atendi uma família que juntou 3 filhos e o casal pra gente colocar numa renda familiar. Então, assim, é assim que funciona. Saíram do aluguel, que estava pagando 2 mil, mais ou menos 2.500, entraram na parcela de financiamento por 2.400. Entendi. Então tem que fazer isso, a gente tem que usar a estratégia. A solução hoje é ter a crise vem pra gente se inovar, né? Aumentem as suas rendas, vamos fazer um bico, vamos fazer um MEI, né, que é uma declaração de microempreendedor individual, porque igual eu quando eu vendia sandálias, não era uma renda? Todo mundo pode fazer isso. Sim. Vende pano de prato, vende qualquer coisa, vai ali, faz o MEI, eu instruo todo mundo a fazer isso. É muito fácil. Sim. Vai ali, você vai se tornar um microempreendedor individual. Então, você ganha 2 mil na empresa que você trabalha, mas agora você já tem uma atividade extra. Aí você vai viver no aluguel de uns R$1.000 por um tempo. Mas tenha a visão de águia. Eu quero sair do aluguel. Porque aqui em Rio Verde, tudo que você põe para vender, vende. Então, qualquer pessoa que quiser aumentar a sua renda, fazer um bico, uma atividade paralela, ela vai ser bem sucedida. Porque nós estamos aqui, a gente sabe como é que funciona. Aumentou sua renda, casa própria. Sai do aluguel. Caso contrário, morre no aluguel. Morre no aluguel. Viu? Uma coisa também interessante, queria que você explicasse pra gente. Eu tenho, o modo de dizer um exemplo, eu tenho uma casa X e uma pessoa que veio de fora quer alugar essa casa, uma pessoa ganha um salário mínimo. Como que a pessoa, como que é o trâmite para uma pessoa alugar uma casa dessa com o corretor, com a imobiliária, que exige várias coisas? Como que é esse processo aí? Como que funciona? Sim, tem o processo da imobiliária. Eu não trabalho em imobiliária, eu trabalho autônoma, né? Então eu não posso responder por eles. Tem uma burocracia a mais. Sim. Porque, claro, eles são você já passou empresa. Por alguma imobiliária? Eu já aluguei mais de 35 imóveis aqui em Rio Verde. Vários, muitas pessoas. Só não alugo mais porque não tem. Porque se tivesse, eu só mexia com aluguel. Eu tenho muita demanda, graças a Deus. O que eu faço? Porque esse negócio de fiador, para mim, já tá defasado. Fiador, a figura do fiador, ela serve para garantir o que você não pode fazer. Você me deve um mês. Você saiu do imóvel, tá me devendo um mês, tá me devendo água, energia, você quebrou uma torneira. Aí eu, como seu avalista, entro para cobrir a sua despesa. Quem é que quer dar o nome para fazer isso aqui? Um pouco difícil, ninguém quer pagar a conta de ninguém. Os clientes também não ajudam. Eles entram no imóvel, que é novinho, vai lá daqui a um ano, para você ver a situação. Então tem que zelar pelo imóvel. Se você zela, se você é um cliente assíduo, pontual, eu acho difícil um proprietário reajustar seu aluguel. Porque eu instruo quando é eu que estou alugando. Se o seu inquilino, que eu encerro meu prazo com você com 12 meses, do meu contrato que eu fiz com você e o seu inquilino. Se com 12 meses ele estiver sendo bonitinho, mantenha ele. Porque se fosse outra pessoa, poderia falar, sobe, tem o IGPM anual. Não, eu tento puxar para o lado dos meus clientes, né? Então, assim, a figura do fiador, para mim, ela tá descartada. Aí vem o calção. Aí, no meu caso, que eu posso opinar e posso avaliar e orientar o proprietário, o locador, quanto que você quer de calção? Ah, Vilma, para que serve o calção? O calção, ele serve para pagar uma água, uma energia, só que isso descarta, porque eu já transfiro a água e a energia direto para o nome do inquilino. Então, quer dizer que esse problema você já não tem. O calção, ele serve para uma pequena reforma, pós-rescisão de aluguel. Então, o que você acha justo da gente pedir para não ficar com o seu imóvel empacado? 1 aluguel? 2 aluguéis? Ah, não, eu quero 3. Não, 3 eu já não acho.
coitado do cliente, já vai pagar o primeiro. Então, assim, eu já puxo um pouquinho, porque eu não vejo necessidade também de tanta burocracia e tanto dinheiro para alugar um imóvel. Sim. Porque eu confio no meu trabalho, sabe? Eu confio nos clientes que eu vou colocar ali. E é isso que eu passo de segurança pro proprietário. Você confia no inquilino que eu te trazer? Confio. Então, vamos cobrar X? Vamos cobrar 2 mil só de calção? Vamos. Então tá, se der um problema, você me liga que eu venho e vou resolver para você. Pode ser? Pode. E assim, é o que eu faço. Mas não é todo mundo assim, não é todas as imobiliárias, porque é um corpo jurídico, precisa sim ter essa garantia num possível distrato, despejo, né? Então acontece muitas situações que não tem uma regra. Existem personalidades que trabalham diferentes, né? A minha é essa. Eu sempre tento puxar para o lado dos meus clientes, não afetando os proprietários que estão confiando em mim o imóvel. Uhum. E sobre esse calção aí, para a pessoa que está assistindo, ela não saber como que é separar o calção do aluguel. O calção, ele é um valor à parte que tem que ficar com o proprietário do imóvel. Sim. Nada a ver com o aluguel que tem que entrar na casa. Nada Explica pra gente. O calção, ele é uma garantia contratual de que daqui 12 meses você passou 2 mil e para pintar a casa fica 3. Né, para você sair do imóvel e pintar a casa que você sujou, às vezes tem um cachorrinho, tem uma criança, fica 3 mil. 2 mil a gente já abate, você já pagou adiantado. E se não tiver que fazer nada disso aí, esse valor ele não, é sempre devolvido? Tem, não existe essa possibilidade. Não, existe, não, né? Porque um ano a pessoa suja, a pessoa quebra, o motor do portão estraga. O motor do portão estraga, a cerca elétrica parou de funcionar. Então, assim, esse calção é essa garantia para eu dispensar o fiador para você. E também é uma garantia para o proprietário. Porque de tudo, se ele tomar um prejuízo, é menor. Porque é muita gente que dá prejuízo. Você não tem noção. É mais que dá prejuízo do que o que não dá. Entendi. Então, assim, ele tem que ter pelo menos isso para sanar um aluguel que o cara deixou sem pagar, um conserto, a pintura, né? Esses tempos eu cheguei numa casa que eu falei, meu Deus, eu acho que o cliente tinha um cachorro grande. Arranhou até o reboco da casa do cliente. E aí? Existe o calção. E se não tivesse o calção? Sim, cobrir essa então, demanda. assim, a gente vem, faz a reforma. Se faltar alguma coisa, porque o que acontece? Finalizei meu contrato com você. Ah, agora eu preciso pintar a casa. Você fala, vou só arrumar outra casa e já venho para organizar com você. E vai embora, nunca tchau. mais volta. E no caso do então, locatário locar uma casa e não está tendo condições de pagar o aluguel, qual que é o período mais ou menos que ele pode ficar na casa? Existe isso hoje? E se existe, já aconteceu com você? A pessoa ficar aí 3 meses na casa, 4 meses e não pagar e assim, sair da casa e ficar devendo? Nunca aconteceu comigo. Certo. Porque sempre que o cliente passa por dificuldades, eu oriento ele antes a me procurar e a gente vê uma melhor forma, né, com o dono do imóvel. Então, existe uma carência, né, pela lei. Eu tenho que me lembrar direitinho, não vou entrar em detalhes, mas existe uma carência para essa pessoa procurar outro imóvel. Se ela desrespeitar esse prazo, aí o proprietário é instruído a fazer uma ação de despejo. E isso gera ônus, desgaste, transtorno, né, porque aí a pessoa vai ser despejada. Então, para que isso não aconteça, apertei. Esses tempos, tudo acontece. Então, eu tenho para te contar. Dúvida, né? O cliente ficou 2 meses sem pagar o aluguel. Alegou a pandemia. A dona do imóvel não me contou, não. Isso já tem 2 anos que ele estava no imóvel. Ela não me contou. Veio me contar depois, mas quer dizer, a minha obrigação com você é 12 meses, não é? Passou de 6 já era. Mas ela veio e me contou, olha, o que eu faço? Me orienta. Eu falei, eu posso ligar para ele? Pode. Por quê? Porque lá no meu primeiro dia de atendimento com ele, eu tive uma conversa franca, firme. Tô dando a minha palavra para você entrar nessa casa sem o fiador. Então, eu tenho essa relação de confiança com os inquilinos, né? Liguei para ele, falei, o que tá acontecendo? Né? Tem 2 meses que tá sem pagar, me parece que você tá jogando para um mês que vem e tal. O que você quer fazer pra gente resolver? Porque você lembra que eu dei o meu nome? E eu não quero nunca ter um problema com você. Aí ele explicou que tinha ficado sem receber na empresa. Falei, então eu vou pedir para você desocupar o imóvel sem
trazer nenhuma complicação de despejo jurídica. Ele, não, Vilma, me ajuda, eu quero ficar no imóvel. Eu falei, mas você me deixou numa situação difícil, porque você tá devendo. E aí ele falou, não, eu vou arrumar o dinheiro. No outro dia ele pagou. Então eu fui, conversei com ela, falei, olha, o que eu fiz pra você, você não renovou o contrato comigo, né? Você não me orientou que ele estava devendo. Eu fiz pra você, mas cuidado, porque se fosse outro corretor, ele isentaria da responsabilidade, virava as costas e resolva. Né? Então eu fui lá, conversei com esse cliente, tive a maior habilidade, porque você não sabe se essa família também tá passando necessidade, né? E aí ele me explicou, pagou para ela e tá tudo feliz. Ela continua com o imóvel alugado, ele continua na casinha, que ele sabe que ele não ia achar outra, e tá pagando certinho. Show de bola. E nesses casos, um caso também acho que deixa a gente um pouco confuso, é quando a pessoa aluga o imóvel e ela quer, de um certo modo, organizar alguma coisa e o proprietário não deixa descontar no aluguel. Existe algum meio de recorrer? Um exemplo, eu moro numa casa e a casa ela precisa de um reparo no muro, precisa de um reparo no portão, mas o dono da casa ele alega que aquilo ali é só para locação, ele não aceita alguma melhoria na casa para descontar aquele aluguel. E muitas das vezes a gente escuta o seguinte, né? Se você fazer, não vai descontar em nada. Se você fazer, vai ser por sua conta. Existe algum meio, existe alguma ferramenta que a gente possa exigir melhor do proprietário? O contrato. Só o contrato, O contrato é uma ferramenta válida, né? É um direito que o cliente tem, tanto uma parte quanto a outra está resguardado. E o que eu converso com você, combinando verbalmente, ele precisa ir para o papel. Então, se o inquilino tem o perfil, se o locatário tem o perfil de investir naquele imóvel, ele tem que avisar antes. Então, os meus contratos, eu coloco uma cláusula. Caso haja necessidade de benfeitoria, de reparo ou modificações, primeiro notificar o proprietário para ver se ele concorda e depois pode fazer ou não fazer. Porque a questão de vou descontar no aluguel, aí eu já não acho assim que também depende. Se for uma benfeitoria que vai melhorar o meu imóvel, por que não combinar um meio a meio ali? Eu vou fazer um blindex aqui. Vou fazer um blindex e ele custa 10 mil. Você me ajuda? Você desconta R$200 por mês? Vai melhorar seu imóvel. E eu preciso, porque eu montei a minha sala assim, ele vai concordar. Tudo é a abordagem, é o jeito e a forma que você iniciou. Sim, e nesse termo, ele concordar nessas melhorias, show de bola, perfeito. E quando a melhoria, ela se aconteceu e passou ali 6 meses, 7 meses, ou até menos, o dono do imóvel, né, que é o locador, ele cresce o olho e quer reajustar o imóvel, porque já passou a ter uma procura maior naquele imóvel devido a essa reforma que o locatário fez. Acontece muito, né? Vou falar por mim, claro, isso aconteceu comigo. E como tratar isso, né? Porque você pegou ali um prédio. Se o seu contrato, eu sugiro, como profissional, né, da área, quando for fazer uma benfeitoria que te agrega, faz outro contrato com novo prazo. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Sim. O proprietário pode falar, uai, não é de ver que esse imóvel meu ficou melhor? Então, faz um contrato mais estendido. Em vez de 12, 24, 36 meses, que você também vai usufruir do que você fez. Mas né? Agora, o reajuste, ele é legal. Sim. Ele é legal, sim. Anual. O reajuste, ele é devido. Mas aí o locatário, ele tem que ter a ciência de fazer esse contrato antes de ele fazer a reforma. Porque depois que eu fazer a reforma... Eu sugiro isso. Sim, que né? faça... É uma peculiaridade nos meus atendimentos. Sim. Eu sugiro isso. E é uma ideia legal. É uma ideia que eu acho que não é todo mundo que tem. Sim. Mas se fosse eu a locatária e fosse investir nos seus imóveis, eu gostaria que você me desse 3 anos no contrato. E vamos combinar também o reajuste, porque ele é negociável. Você vai reajustar... IGPM mais tantos por cento? Não, vamos reajustar só pelo IGPM ou INCC por tantos anos. Então, tudo é negociável. O cliente tem que ser esperto, inteligente e ser orientado por uma pessoa da área, né? Que aí ele vai fazer as coisas certinha, não vai prejudicar nenhum e nem outro. Porque tudo acontece, lógico. Sem dúvida, no mundo que vivemos. Né? E sobre esse reajuste, Vilma, o que você tem a dizer pra gente? Por exemplo, esse mês que vem, né? Já é o período do reajuste, né? Mês de fevereiro, né? Acredito eu que é todo fevereiro
Todo comecinho de ano, né? Sobe tudo. Sobe tudo, né? Existe algum outro meio de não receber esse reajuste? Não. Ou não? Isso aí é lei, é regra? É lei. Estando em contrato ou não estando, é uma lei. Reajustado automaticamente. É porque assim, ó, tudo na vida é reajustável, né? Até a própria comida que a gente come. Você pagava R$15 no saco de arroz, agora tá 22. E não tem, você vai correr para onde? Tudo é reajustável. Não tem como o seu imóvel ficar naquele valor por 5 anos, sim, né? Então, no quesito reajuste, o que eu oriento, eu sempre coloco o reajuste no meu contrato, eu pesquiso qual que é o índice que está menor esse ano. Igual agora em fevereiro, a gente vê qual foi o índice de 2022, né? Deu 11% o IGPM, mas deu 9% o INCC. Então, vamos fazer os próximos contratos pelo INCC, porque no meu ponto de vista ele está melhor para o cliente, não sofrer um abuso nos juros. Vamos. Ou eu sempre coloco uma cláusulazinha abaixo, o reajuste será feito caso haja negociação para isso. Eu dou essa abertura para as partes, daqui 12 meses, conversarem. Né? Então, assim, se caso o locador bater o pé e fala, vou reajustar, e é o IGPM mais tanto, porque está constando lá. O inquilino tem a liberdade de desocupar. Vai embora. Sim. Vai embora. Você concorda comigo que esse reajuste, para um assalariado, ele acaba sendo mais caro do que o reajuste salarial? É mais caro, é inviável. E como que um pai de família, igual a gente conversou lá atrás, se ganha 2 contos por mês, ele consegue pagar uma diferença desse reajuste? Não fica mudando. Por quê? A cada 6 meses, a cada ano, fica mudando. Se o salário mínimo reajustou 8%, 7% ou 6%, e o ajuste aí da casa do IGPM, né? IGPM aumenta aí 11%, 9%. Então, a tabela não bate. A conta não fecha. A conta não fecha. E a inflação subiu muito. Então, por isso está muito caro as taxas, né? Então, agora sobe taxas bancárias, sobe IPTU, sobe PVA, sobe tudo, sobe IGPM, INCC. Às vezes o índice, quando a inflação está equilibrada, tem uma deflação. O que é isso? Não reajusta, tá negativo. Aconteceu isso, salvo engano, em 2018. Eu até dei uma entrevista não sei se foi na TV Anhanguera ou no Sucesso. Mas aconteceu uma deflação e não teve reajuste, as pessoas ficaram muito felizes. O aluguel, de uma certa forma, ele mata, né, tudo que dependia desse índice, sim, não subiu. O aluguel, de uma certa forma, mas agora a gente está vendo que só sobe, né? Então... E você acha que não existe uma possibilidade no futuro próximo, ou até mesmo no futuro distante, dos nossos governantes rever essa questão de aluguel para pessoas que vivem ali numa renda um pouco mais baixa do que o esperado? Vamos falar pela nossa cidade, né? Rio Verde hoje... Pergunta difícil, hein? Sim, Rio Verde hoje, o nível de pessoas que são assalariadas é muito grande, né? Acredito eu. E os donos dos imóveis, as pessoas, os locadores aí, acredito eu que deveria ter um sindicato aí para eles conversar mensalmente ou anualmente, entender mais ou menos ali a realidade das rendas, da renda per capita mesmo, sim, né? É porque é muito fácil. É porque é muito fácil eu andar de caminhonete e falar, o aluguel da minha kitnet é 1.500, foda-se. E tem água e energia. Pronto, então eu acho que deveria ter ali um sindicato onde ambos se conversassem, se entendessem, para tirar até um peso deles, né? De uma reforma, no portão quebrado, uma cerca, né? Uhum. Acho que acredito eu que deveria ter uma saída dessa, uma solução, né? Deveria. Vocês corretores, vocês no segmento de eu gostaria locatário, que houvesse investidores para locação, mas, porque hoje em dia a gente está no cenário que temos muitos investidores que fazem venda, construção civil, incorporadores. Então, assim, eu acho que o investidor de aluguel, ele precisa aparecer, porque se ele aparecer agora, ele vai ganhar muito dinheiro. Estamos com poucos imóveis de aluguel e também eu acho que ele deveria ser justo. Então, eu acho que Deus, ele honra quem é justo. Então, agora eu vou sair um pouco do profissional e levar para o espiritual. Eu acho que tem que ser justo. Isso que você está falando é um reconhecimento por uma família que tem uma renda pequena. Eu teria esse reconhecimento se eu tivesse um imóvel de aluguel. Mas tem gente que não tem essa visão. Porque, na verdade, o aluguel, ele é
uns juros que ele recebe pelo que ele gastou. É uma margem de lucro. Então, eu não acho que isso seja possível aqui em Rio Verde, porque Rio Verde está em ascensão. É uma cidade que está nos olhos do país, né? Então, a questão do aluguel, eu sinceramente, assim, com todo o meu coração, eu acho difícil. Não vejo algo clareando ainda. Com relação a preço, não. É um pouco complicado, né? É um cômodo R$700. Um cômodo com banheiro. Isso é uma kitnet, né? Às vezes ainda dá a sorte de ter um cômodo com uma cozinha, né? Mas assim, R$1.000 no setor universitário, 1.200, um cômodo e uma cozinha. São os valores de lá. Existem pessoas ainda atrás. Todos locados, não tem para quem quer. Todos incrível, não né, tem para quem incrível quer. O cenário que chegamos, né? Todos locados. Agora eu me preocupo com a minha galera, que é o povão, né? Que é o povo da renda baixa. Eu me preocupo muito. Então, assim, existem hoje casas na planta que são vendidas pelo programa agora voltamos a falar Minha Casa Minha Vida, porque era verde e amarelo. Então, temos essa opção de casas na planta, que você vai pagar, vai entrar no programa, porém você não vai morar por 2 anos. E como é que você vai fazer para pagar o seu aluguel, mais a parcela da entrada, da taxa de medição da Caixa Econômica, por ser um imóvel na planta? E você acredita que isso não é uma coisa muito enganadora para a pessoa que vive numa renda um pouco mais baixa, não? Vou falar que tem amigos meus que fizeram esse projeto, né? Você comprou uma, né? Existem amigos meus que fizeram esse projeto, fez toda essa dinâmica, esse trabalho, usou uma receita que não tinha, devido à empolgação, que a grande maior parte do ser humano brasileiro vive ali do ato da empolgação, daquela adrenalina, né? E de iniciar alguma coisa, mas logo ele esfria, né? Sim. E nesse esfriar, muitos amigos meus estão com uma certa dor de cabeça grande em buscar aquela receita de volta, e quando vai buscar com a caixa, com o órgão ali, e sempre vem ele pela metade, né? Existe um Você recurso? Fala no caso de devolução? Devolução. Existem pessoas demais, amigos meus, que às vezes não pedem até ajuda. Devolução não é o melhor caminho. O melhor caminho é vender o que você já pagou. Sim, mas ágil. Mas aí quando a pessoa não consegue vender o ágil dessa casa... É só ela ligar para a Vilma Oliveira que ela vai vender. Ela vende sim. Passa uma dificuldade danada ali no dia a dia. Você percebeu que você comprou, vamos falar um lote parcelado. Não conseguiu vender. Apesar de que lote parcelado é outro patamar, ele é mais difícil vender. Porque ele continua não dando a moradia para o comprador. E tem que pagar. Sim. E tem reajuste anual. Agora, a casa na planta, às vezes a pessoa não é nem empolgação, eu diria que é o sonho da família. Eu preciso sair do aluguel, meu sonho é ter uma casa. Isso é o que eu ouço todos os dias na rua. Me ajuda. Eu já fiquei 1 ano preparando a renda do cliente, tirando o nome deles do Serasa, tudo que você imaginar. Eu sou clínico geral, né, na corretagem. Você consegue fazer inventário, divórcio, partilha, tudo cai na minha mão. Falo, Jesus, será que é o chamado? Deve ser. Então eu fico 1 ano, às vezes, ali, plantando para me colher daqui a 1 ano. E orientando, porque eu faço venda saudável. Para o cliente saber, não adianta você fraudar o seu imposto de renda, seu olerite, porque senão a sua parcela vai ficar impagável. Você ganha 2, você quer pôr 4? Mas vai ficar R$1.000 sua parcela. Você não ganha 2? Então eu oriento. Quando eu percebo, aí eu entro com os bicos também. Você consegue fazer uma atividade paralela? Fazer um bico? Vamos aumentar essa renda sua de verdade? Para você conseguir pagar seu financiamento? Vamos. Aí eu fico. Então eu oriento tudo, sabe? Nesse sentido. Porém, se comprou a casa na empolgação, era o sonho, mas não tá dando conta de pagar, vende o ágil. Põe na mão de 20 corretores, se for o caso. E se tiver querendo colocar na minha mão também, eu pego. Consigo. Às vezes a gente não consegue na velocidade que tá a necessidade da família. Mas eu sempre me empenho muito, sabe? Eu não costumo desfazer de captações. Apesar de eu estar num momento que eu não consigo atender todo mundo. Não consigo pegar os imóveis que tem na cidade. O celular o tempo todo mandando, né? Mas quando eu vejo ali que tem uma necessidade que toca meu coração, eu vou nela. Eu deixo o alto padrão aqui e vou no baixo. Sempre assim. O engraçado que, e antes de trazer você aqui, eu falei com 3 amigos meus próximos, né, que vivem de aluguel, para entender, né, o porquê do aluguel, como que eles passam dificuldade. E um deles, que é um pouco mais ousado, brincalhão, falou que na próxima encarnação, ele falou assim, já tem 1 ano que ele conversa com Deus.
todo dia de manhã cedo ele bate o joelho no chão e conversa com Deus. Que na próxima encarnação ele queria nascer pelo menos meio rico, uma classe média para cima, né? Porque ele falou que passa uma dificuldade violenta em pagar o bendito do aluguel, né? E eu brincando com ele por mensagem, falando, pô, mas eu quero alguma informação. Não tenho, cara, eu só quero que você reza mais eu, que na minha próxima encarnação eu nasça rico, eu venha numa família, no poder que estive melhor. Assim, usando a palavra dele, usando a visão dele, um pouco da dificuldade dele, é o que a gente tenta entender, né? Realmente, existem pessoas que passam uma dificuldade danada para pagar o aluguel. Passa demais, o salário delas vão só para o aluguel. Existem pessoas que deixam de comer, deixam de se vestir, deixam de ir para um lugar agradável para manter aquele outro aluguel, para não perder aquela moradia. Exatamente. E isso me deixa triste, porque se eu penso em vender um lote, desculpa, mais barato, né, para ajudar essa família, como que elas vão construir? Não tenho dinheiro para construir. Se eu penso numa kitnet, como é que um pai de família com a esposa ou um filho ou 2 filhos mora num cômodo? E também eu não tenho essas captações de aluguel. O pessoal não põe na nossa mão, não precisa pôr. Põe uma plaquinha cedo, de noite está alugada. Então nós não temos esse acesso ao aluguel demais, sabe? Não dá tempo. Então eu fico estudando possibilidades. Você vê que eu não paro, meu celular o tempo todo, eu criando estratégias. É muita gente pedindo a minha ajuda. E aí aí vem os imóveis na planta que eu penso, não, isso aqui dá para mim abranger esse nicho. Mas aí eu já vejo que é 2 anos pagando antes de morar. Então, assim, eu fico perdidinha também, sem saber o que fazer para ajudar. Sim. E aí eu entro nessa questão do bico. Não é todo mundo que tem a mente aberta para montar um pequeno negócio, para desenvolver uma atividade. Eu sei a dificuldade que é. Tem pessoas que nem falam direito com a gente. São tímidas, são retraídas. E aí, infelizmente, é o que eu costumo falar. Eu não consigo abraçar todo mundo, né? E infelizmente... Sim, e acaba prejudicando todo mundo, né? Voltando um pouco na alocação, referente à alocação empresarial, existe grande dificuldade de empresas chegarem a fechar devido ao aluguel? Isso já aconteceu com você? De empresa não dar conta de bater a meta, de sair do vermelho e vir ali martelando e acabar entregando um imóvel, e esse imóvel ele ser locado bem abaixo do valor que estava sendo locado para essa pessoa? Não. Assim, comigo nunca aconteceu. Mas como a gente falou anteriormente, existem tantas coisas que acontecem no mercado imobiliário, né, que a gente fica assim, cada dia que a gente vive, a gente aprende um pouco mais. A questão empresarial, ela também é muito boa. Assim, eu acho que ela ultrapassa mais do que a residencial, os valores. Eu acho abusivo um galpão de R$8.000. Eu acho muito caro, mas eu não posso achar. Eu não estou sendo paga para achar, né? Eu estou sendo paga para alugar. Mas se você me perguntar, porque aqui a gente pode falar tudo, né? Sem dúvida. Então eu acho caro. Então o empresário, ele tá aí, no caso do empresário, eles estão migrando para galpões, para imóveis comerciais, porque está rendendo mais o aluguel empresarial do que a venda. Porque imagina se você aluga um imóvel por R$8.000. Você vende ele, você vai fazer o que com o dinheiro? Se você não tiver muita inteligência para mexer com esse dinheiro e fazer ele render muito, você vai perder o imóvel e não tem uma renda. Então, o que eles estão fazendo? Vai lá, faz uma benfeitoria e aluga caro. E aluga. Porque Rio Verde, os empresários aqui também, graças a Deus, são bem-sucedidos. Mas também, ninguém é bobo, né? É difícil a gente falar para o empresário, paga R$8.000, tá no preço. Eu não tenho esse argumento. Se ele falar para mim que tá caro, eu falo, tá mesmo. Vamos procurar outro? Vamos. Sem dúvida, né? Você vai orientar ele da melhor forma. Eu tenho essa comunicação. Porque eu vou procurar o melhor imóvel, o melhor preço. Se me pedir a minha opinião, se o locador me pedir a minha opinião, eu falo. Acho que tá fora, seu aluguel tá muito caro. E se você pegar um inquilino que fica só 4 meses e fecha, não é melhor você baixar um pouquinho e manter esse inquilino 1, 2 anos? Nossa, é verdade. Então eu consigo convencer muitas pessoas. Caiu na minha mão, você pode ter certeza que eu convenço. Mando proposta, dou um jeito, baixo o calção, eu ajudo. Agora, tem gente que a gente não consegue também convencer, né? Sim. Aí eu tenho que respeitar, porque é o imóvel deles, a propriedade é deles, e eu tenho que fazer o meu papel, que é orientar e intermediar. Se eu não vencer, paciência.
O que você acredita que será no futuro próximo agora, esses aluguéis malucos que a gente está vivenciando em Rio Verde, né? Eu sempre falo ali a pessoa assalariada, porque são os que mais sofrem, né? Sim. As pessoas aí que já dá uma classe média para cima não sofrem tanto, né? Quanto um assalariado, né? Acredito eu, né? Uhum. O que você acredita que isso vai gerar aí no futuro próximo? Eu acredito eu que vai gerar muito assim, inadimplência, né? Porque acredito eu que um cara que ganha aí X, ele não vai dar conta de manter um reajuste, né? Se ele perder o trabalho dele, na verdade, é aquilo que a gente falou. Ele tá pegando a renda dele, familiar, e pagando o aluguel, a compra, a água e a luz. É apenas isso. Basicamente isso. Se ele perder o emprego, o locador perde o inquilino. Mas ele não perde o inquilino, porque tem 10 ali querendo. Então o locador nunca perde. Quem perde é as famílias. Entendeu? Só a pessoa então, só a pessoa que perde. E aí essa pessoa começa a migrar, né? Procurar. Aí, se ela estava morando numa casinha de 3 cômodos, ela passa para 1. Então, essa é a realidade dos aluguéis em Rio Verde por causa do preço. Porém, tá em êxito, tá em sucesso, né? A gente sabe dessas famílias, mas assim, eles estão conseguindo. Estão conseguindo. Eu sei que eles não têm uma qualidade de vida de luxo, mas estão conseguindo. Né? Igual você falou, o pessoal da BRF vem de longe. Olha o tanto de pessoas que vêm aqui em Rio Verde. Fora os do Sul, que vêm muito também. Trabalham aqui, moram aqui. Então, na medida do possível, eu tento convencê-los a comprar. Agora, como que uma pessoa de renda de 2 mil junta 50 mil de entrada? É uma entrada mínima, hoje é 50 mil. Reais. Uhum. Falando em financiar, Vilma, tenta explicar pra gente, né, como que um pai de família, para sair do aluguel, ele financiaria uma casa. Existe algum projeto, existe alguma linha de crédito hoje? Porque hoje, acredito eu que uma grande parte desse pessoal de aluguel, acho que está com inadimplência, sem dúvida alguma, né? O número de inadimplência hoje cresceu bastante, né? Sim. Até um pouco voltado a relacionar à pandemia que a gente passou recentemente, né? Machucou bastante. Mas, assim, acho tem uma ferida grande ainda, né? Tem uma ferida grande. E como que a pessoa ela consegue sair do aluguel hoje, no cenário que a gente está vivendo? Você, por já estar 8 anos na área, brincou que faz até separação, divórcio. Faço mesmo. Tenta explicar pra gente aí como que uma pessoa consegue sair aí, né, do aluguel, né? Ganhando um salário desse. Pegando esse gancho aí que você me falou, vou te contar uma história de um casal que eu tive que fazer o divórcio deles para eles comprarem uma casa. Vai abranger a inadimplência e vai abranger o aluguel. Eu atendi esse casal, fui fazer análise de crédito, que eu quero entrar nesse assunto, eu quero falar o passo a passo do financiamento. Fui fazer análise de crédito, ele com restrição e ela sem restrição, mas casados civilmente. Tudo que você for fazer depois do casamento é junto. Então, se o seu cônjuge tiver restrição, você não compra. E vai daqui, vai dali, nós precisamos sair do aluguel, a gente vai casar agora, e aí? E aí, eu vou pro joelho, né? Oração. Porque se o cliente me mostra interesse de comprar, ele só não compra de mim, o povo até fala, se a Vilma não arrumar pra você, ninguém arruma. Se ele falar, Vilma, eu quero, o que você falar, eu faço. Aí eu fui, orei e falei, Deus, o que eu faço com essa família? Como que eu faço? A restrição é cara? Ele falou, porque eu devia pro banco, que era 3 mil, agora tá 20. Falei, não tem como a gente quitar a restrição. Porque às vezes a gente orienta, vamos esperar uns 4 meses, você faz essa negociação e tira do Serasa. Não tem como tirar. E eu tenho tantos mil para dar de entrada. Falei, tem entrada, a renda é legal, tem vontade. Então, Deus, e aí? Divórcio. Agora, como que você explica isso para um casal que acabou de casar? Tem menos de 1 ano. Crente, eles. Casamento é muito, né, maravilhoso para a vida dos cristãos. Sentei com a família, com muito jeito, com muito Deus, com muita humildade. Falei, olha, tem uma válvula pra gente conseguir. E ela tinha sido pré-aprovada. Lembrei, ela tinha sido pré-aprovada, quer dizer, meio caminho andado. Se a gente fizer o seu divórcio, depois a gente casa de novo. Sim, aí eu uso a renda dela, como divorciada,
Termina o processo com 60 dias, eu te garanto que 45 dias eu termino o processo e a gente faz o seu casamento, a gente faz no civil de novo o documento. Menino do céu, esses pais ficaram doidos, mas assim, né, com o olhão. E esse casal, não, porque não sei o que, tal. Eu falei, não, então pensem, vão pensando aí, depois amanhã a gente conversa de novo. E eu orei, falei, Deus, eles querem, eles precisam. E é seus filhos, como é que faz? Aí voltaram, viu, mas como que funciona? Eu falei, vocês vão ter que pagar um advogado para peticionar, porque eu não sou inscrita. Mas eu tenho advogado também, que vai fazer um preço camarada para vocês. Tem que peticionar o divórcio, né? Lá no cartório. Fazer o trâmite extrajudicial, porque eles não tinham filhos. Eu entendo tudo disso aí, eu só não posso fazer algumas coisas, né? Mas fazer eu sei. Aí fizemos o divórcio, concordaram, tal. Assim, eu via tristeza no olho deles. Fazendo uma coisa que não queria, né? E eu fiquei muito assim, meu Deus, será que eu tô certa, né? Mas, enfim, eu acredito que tudo que acontece dá certo é porque estava na vontade de Deus. Demorei 40 dias o processo deles, registrei o contrato. Falei, agora chegou a hora da gente casar de novo. E aí, era R$800 mais ou menos as taxas do cartório. Eu falei, eu vou dar para vocês. Porque eles tinham tirado do fundo do baú a entrada, aí já gasto uns 15 mil de documentação, né, para escritura. E aí eu falei, o casamento eu vou dar para vocês. E aí eu fui lá no cartório, paguei todas as taxas, né? E aí eles ficaram muito felizes. E aí eles voltaram ao casamento e voltaram e tinham uma casa própria. Então essa questão do financiamento é todo um processo. Cada caso é um caso. Então a gente faz uma análise jurídica e analisa perfil, renda, disponibilidade de imóveis, o valor do imóvel, o bairro que ele quer, e assim a gente começa o processo do financiamento. Eu tenho uma restrição grande, modo de dizer, vamos dar um exemplo, eu tenho uma restrição grande, porém eu tenho entrada e tenho uma renda per capita razoável. Eu consigo financiar um imóvel? Não. Não consigo. Com restrição é bem difícil. Mesmo você sendo correntista, consta. Primeiro passo da análise de crédito é o Serasa e o SPC. Então, assim, com restrição a gente não consegue. Aí tem outras válvulas. Às vezes você tem uma pessoa próxima, já aconteceu comigo demais de ter uma pessoa próxima. Vamos financiar no nome do meu filho, no nome do meu irmão. Aí eu sempre oriento. Ele tá ciente que ele vai ficar 30 anos amarrado. Com essa despesa em nome dele? É, amarrado. Porque se ele quiser comprar dele, não pode. Agora a Caixa Econômica estipulou que é um financiamento, um CPF. Você não pode mais financiar 2 imóveis na Caixa. Mas talvez outros bancos privados dá, se a renda for boa. E aí eu oriento dessa forma. Vamos fazer no nome de outra pessoa. Mas a outra pessoa não tem a renda. E aí? Aí é onde eu começo a trabalhar, você pega esse dinheiro que você está na sua e movimenta a conta dela. 6 meses. Vamos trazer saúde para esse CPF. E vamos abrir a conta. Se o corretor tiver muita pressa e querer vender só para o fácil, ele não tem sucesso na sua carreira. Então, eu pego mais os difíceis do que os fáceis. A hora que eu vendo negócio fácil, eu falo, pegadinha. Sabe? Não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Realizar o sonho de uma família não é fácil. É para os vocacionados. Entendi. E falando na Caixa Econômica, as grandes pessoas hoje querem usar o fundo de garantia. Sim. Como que utiliza o fundo de garantia? Como que essas taxas? Fundo de garantia é maravilhoso. É o único momento que o fundo de garantia é o que mais se procura, né? Usado, né? É o único momento que a gente consegue arrancar esses recursos, né? É num financiamento imobiliário ou na demissão. Então, assim, tem clientes que trabalham solidamente muitos anos numa empresa, então ele acumula um FGTS de 30, 40 mil. Quer dizer, é uma boa parte da entrada, se não for toda, dependendo do valor do imóvel. Então, ele é utilizado no meio do processo. A gente baixa o aplicativo do FGTS, vê o extrato do FGTS na ocasião do crédito, e aí a gente utiliza ele e faz o débito em conta durante o processo do financiamento. É super simples. Porém,
O FGTS ele não pode ser usado em caso de imóvel comercial. Eu tenho FGTS, mas o meu filho que quer comprar, eu posso usar o meu FGTS no financiamento dele? Não pode. Imóveis comerciais, lotes sem construção, não pode usar o FGTS. Então, ele só é utilizado em moradias fixas, averbadas e registradas. Mas isso também deve ser uma burocracia meio maluca, né, Vilma? Se fosse tão fácil assim, era legal, né? Mas hoje pro cara fazer valer uma linha de crédito hoje para uma moradia... Não, eu acho tudo muito fácil. Eu tô aqui para motivar as pessoas, né? É tudo muito fácil. A pessoa que tem um FGTS sólido, por si só, ela já é um cliente sólido. Certo. Ela já é assalariada há muitos anos. Então, o que depende ali, às vezes, de ajuste? O valor da renda, né? Pra ela... Não tem uma restrição, E não tem uma restrição. O resto é comigo, é dentro do processo. Hoje nós temos as correspondentes bancárias que nos auxiliam em tudo, né? São meninas muito assim, são pessoas muito comprometidas, que também lutam pelo cliente. Então, o processo com o FGTS não tem segredo nenhum. O segredo esse FGTS é correspondente ao valor da entrada? Não. Eu só tenho 12 mil de FGTS, então você tem que juntar um pouco mais. Ou, se a sua renda for muito boa, vamos solicitar um crédito maior para sua entrada ser menor, porém, a sua parcela vai ficar alta. Então, tem todo esse joguinho no financiamento que eu preciso sentar e esclarecer para o cliente não fazer uma coisa que venha apertar ele amanhã. Voltando em locação, para aquele... Você gosta desse tema, legal, né? Para aquele locador que aluga uma residência, uma kitnet, para um jovem que ainda é de menor, quais são os riscos que esse profissional está correndo? Não, o contrato não pode ser feito no nome de menor. E quando não faz o contrato e a pessoa está ali morando por morar e paga certinho, que os pais moram na fazenda, não tem tempo de fazer o contrato? Aí o risco é de quem alugou, né? Do locador. O risco é do locador, né? Mas assim, ele não tem responsabilidade civil nenhuma. Ele não responde, ele não tem obrigação de fazer, que é uma ação judicial que a gente chama obrigação de fazer. Não tem. Então, o menor de idade, ele não responde, ele não tem capacidade de responder pelos atos civis dele. Então, se você aluga um imóvel para uma pessoa absolutamente incapaz, você está assumindo um risco. Já aconteceu com você? Não. Você já, não, porque ou você já ficou sabendo? Eu sou formada nessa área, né? Então não tem como fazer isso acontecer comigo, porque eu faço o contrato no nome dos pais. Ou você já viu algum relato parecido com isso? Não, nunca vi. De um menor jovens vindo de outra cidade, alugar uma kitnet por conta própria e tá vivendo e foda-se. Tem proprietário, locador, que ele é muito flexível. Eu já vi muitos que não fala, nem faz contrato. Isso a gente vê muito, mas assim, o risco é dele. Às vezes nem o risco ele não sabe que ele corre. Porque esse pessoal que aluga para todo mundo, tem umas kitnets um pouco mais usadas, que os proprietários são mais antigos. Eles não sabem esse trâmite de contrato, não. E eles alugam olhando no seu olho, pela palavra. Então, eles não sabem nem o que é risco. E também não nos procura para ser orientado. Então, ele aluga no verbal. Se o menor de idade sair e não pagar, ele já sabe que isso pode acontecer. Então, tá tudo bem. E o que falta aqui em Rio Verde para ter grandes empresários para esse segmento de construção de moradias para locação? Igual você falou que o pessoal está tão focado em construção para revenda que ficou meio que sucateado. Eu não diria sucateado, né? Ficou meio que monopolizado ali os que têm fazer o valor do aluguel dele mesmo. Acho que falta, poderia, assim, abrindo esse adendo, né? Poderia ter um incentivo, será? Municipal, estadual, poderia, talvez, lançar um loteamento com preços melhores, voltado para investidores de aluguel, quem sabe? Olha uma ideia surgindo. Loteamento fulano de tal, para investidores de aluguel. O preço do lote vai ser X. Olha aí que legal. Põe o preço do lote. Mas isso aí, quem é o Papai Noel que vai fazer? Para pôr esses lotes baratos, né? Mas seria uma ideia. Eu não diria colocar esse lote barato só para investidor de aluguel, né? Mas para... Agora, a gente tem uma dificuldade na documentação desses imóveis. É muito caro
alvará, aprovação, ITBI, registro, é tudo muito caro também para quem faz, né, quem constrói. Então, o ITBI para mim é o pior, né? Então, se tem uma crítica que eu poderia fazer, seria o ITBI. Hoje as avaliações da prefeitura são muito altas, os clientes estão gastando 20 mil para documentar uma casa, sendo que é quase o preço da entrada que ele está pagando. Da casa, então, assim, essa pessoa que está fazendo o imóvel, ela gasta bem mais. Ela não gasta só com o terreno, com o material e uma mão de obra. Ela também tem um quarto gasto, que é a documentação desse imóvel. Então, assim, se tivesse um incentivo nessas taxas, mas algo seria, no que você está falando, voltado para aluguéis, né? Aí teria que ser talvez uma portaria, um decreto do prefeito, não sei, usar o termo certo. Por que só o pai de família que paga essa despesa, né? Por que não, só todo o mais mundo fraco paga? Todo mundo paga. O rico também paga, mas o cara que constrói hoje, ele acaba batendo isso no aluguel devido aos valores que a gente vê em Rio Verde. Então, acredito eu que... Eu queria muito que baixasse. A corda arrebenta muito pro lado mais fraco. Ai, né? Como eu gostaria. A gente ia vender o dobro. Interessante. E o sistema de locação seria um pouco mais limpo, né? Menos claro, valores, né? Menos valores, se a gente vende muito casa, acaba que a locação é desfocada. E com isso o aluguel baixa um pouco. Então a gente atende aqui a classe baixa, a renda per capita menor, e aí a gente pega essa classe média para alta e vende. Mas eu acho, assim, com todo respeito, né, eu tenho essa crítica com relação a cartório, a prefeitura, a taxas, né? Eu não gostaria que isso fosse visto de uma forma ruim, mas é uma forma de uma pessoa que sente a dor das famílias, e eu gostaria muito, assim, que fosse mais barato. Imagina para uma pessoa que ganha 3 mil, 3.500, 4. É a renda per capita razoável aqui, a média. Ela gasta 15, 16, 17 mil para documentar a casa dela. Mínimo. No mínimo. Aí se ela quiser vender, quem está comprando gasta o mesmo valor para transferir essa escritura para o nome deles. Então, assim, eu acho muito caro, sabe? E não é só porque aqui é geral. Tem cidadezinhas aqui perto, que eu não vou citar os nomes, que é bem mais barato. Então, assim, é por cidade, é por local, é por região. Poderia, sim, haver esse incentivo. Acho que falta muito o olhar para os corretores, para as imobiliárias. Eu gostaria muito, assim, de ter esse amparo, né? Eu falo em nome, eu acredito que eu devo falar em nome de todos os corretores imobiliários aqui nesse momento. Esse incentivo de taxas, de documentação, de terrenos, né? De lançar os terrenos com preço justo, para o nosso mercado nunca parar. Eu tenho muito medo dessas coisas que sobem muito rápido. Porque a hora que começa a cair também vira uma bolha, né? Aí já era, né, viu? Então, Rio Verde tá, assim, é maravilhosa, vende muito, aluga muito, tudo dá muito certo para quem tem o dinheiro. A casa mais cara que você já vendeu em Rio Verde? Mata essa curiosidade da gente. Eu não atendo muito alto padrão ainda. Tô focando agora nesse nicho, né? Certo. Então eu sou das casas de 1 milhão para baixo. Então ainda não vendi uma casa acima, porém já vendi no mês, assim, mais de 3 milhões, 4 milhões no mês. Se eu somar com loteamentos, que eu já participei, já vendi 50 lotes sozinha no loteamento que teve aí. Então, um VGV muito alto, assim, por mês. Mas tem mês que não é nem um centavo. Então, por que todo mundo na cidade agora virou corretor? Porque os números são significativos. Não significa que eu ganhei 1 milhão, tá? Eu só vendi, a gente tem uma comissãozinha ali. A comissão é 5%, mas ela às vezes é negociável, às vezes não. Depende se envolve uma permuta, se não envolve. Mas o alto padrão, eu sou apaixonada. Mas eu ainda não... Eu não sei se é porque não é pra mim, assim, não sei, é algo que não chegou o momento ainda, Não chegou o momento, eu estou estudando para isso, né? Eu pretendo montar meu escritório bem organizado, né? Chegou o momento, acho que tá passando da hora, ou tá na hora certa, não sei. Então eu acho que eu quero abranger esse público também. Mas e o meu amor pelas rendas baixas, você entende? Então Sim. O meu nicho parece que já tá traçado. As rendas mais baixas, a renda média, rendas de 10, 15, 20 mil para baixo, eu atendo muita gente, assim, nesse perfil.
Entendi. Então, com essas rendas, são imóveis de 1 milhão para baixo. E antes da gente tocar nesse assunto, que existe uma grande fatia de jovens hoje, de mulheres e rapazes hoje, querendo ser corretores, né? Uhum. Querendo ser consultor de vendas, né? Que é o que se fala inicialmente. Vamos tentar explicar para a gente um pouquinho, vamos tentar falar um pouquinho sobre essas taxas aí de financiamento, como que a pessoa consegue. Existe alguma bandeira hoje que a pessoa, algum canal, alguma saída? Existe algum programa que a pessoa ela quer sair do aluguel, ela quer tentar vincular ali uma parcela que cabe com o orçamento dela, aluguel e parcela? Hoje os consultores imobiliários, né, são muitos, né, então eu lido com parceiros, porque graças a Deus no nosso mercado não tem concorrente, cada um faz o seu, e se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e se você puder, você vai me ajudar. Inclusive essa semana eu fiz várias parcerias, isso é legal, mas os novatos vêm, né, então eles às vezes sabe que o corretor hoje é uma profissão muito bem remunerada, então ele quer passar para essa profissão e ele não vê os desafios que tem. Vira e mexe, meu telefone liga com alguma cliente que eu atendi que agora está sendo corretora. Vilma, como é que você aguenta? Como é que você sobrevive? Eu entrei, já tem 6 meses, não consegui vender. Então assim, não é só flores, você tem que estudar, tem que ter conhecimento, igual eu fiz lá. Não tem como eu pegar essa bagagem que eu venho construindo e passar para você aqui, né? Então, na medida do possível, o que eu faço? Vamos ser um parceiro em alguma venda, você vê o meu atendimento e eu vou te instruindo, né? Eu não posso também dar de mão beijada o que eu aprendi. E aí vem, como que faz o financiamento? Hoje, as correspondentes bancárias, elas estão fazendo treinamentos nas imobiliárias. E isso, sim, eu fiquei muito feliz, porque quer dizer que está levando a informação para muita gente. Porém, quando você vai numa sala de faculdade, a mesma informação que os alunos estão vendo, ela é atingida por todos de igual forma? Nem sempre, Nem sempre. Então, sempre vai ter o expert, o mediano e o que não aprende e não quer aprender. Então, dentro do mercado imobiliário, nós temos esses 3 perfis de vendedores, que o cliente hoje, ele pode escolher com qual perfil que ele vai trabalhar. Quem é o corretor que eu vou eleger para me ajudar? Porque as casas são praticamente as mesmas, para 20 corretores. Então, você tem que escolher mais o corretor do que a casa, para ele te conduzir no processo. E se ele não souber te conduzir, aí é um problema. Eu já atendi muitas pessoas, mais de 10, que veio reprovadas. E eu fui lá e reverti a situação. Não é crítica. É por causa de alguma besteira, né? Que às vezes acontece. Não te orientei que durante o processo de financiamento, seu CPF tem que estar 0. Você foi lá e sujou. Aí o processo reprova. Hoje, se isso acontecer e a restrição for pouca, a gente vai lá, paga essa restrição correndo e volta para o processo. Antes reprovava. Então, assim, eu atendi várias pessoas frustradas, decepcionadas, né? E por falta de conhecimento. Então, hoje eu estou vendo essa nova geração de vendedores de imóveis se aperfeiçoando. E o processo de financiamento, ele tem etapas. Ele tem a preparação de documentos, que é o meu tete-a-tete com você, qual a renda que você ganha, você tem um holerite, eu posso olhar? Porque o cliente chega falando, não, eu ganho 10 mil. Aí você olha, ele tá 3. Você fala, uai, não, é porque o resto é na conta bancária, não cai no holerite. Então, isso é uma preparação de um bom profissional, né? Sonda seu cliente, extrai todo tipo de informação e anota. Para a hora que você for no banco, você saber o perfil que você está pleiteando. Porque quando você pleiteia por um cliente, você comove o gerente bancário, você comove as coisas. É assim que eu faço. Eu advogo pelos meus clientes, né? Então, esse aqui, ó, tem a renda tanto, mas tem um pouco que cai no extrato, me ajuda nisso aqui, eu preciso de tanto de crédito, e elas são muito boas. Então, o corretor novato, ele precisa aprender o processo de financiamento. Não é só para ele ir lá, você me entrega seu documento, eu vou lá e vou fazer. Não, é para você ter domínio naquilo que você vai falar. Isso é venda. Venda não é você assinar o contrato e receber a comissão. Isso que eu estou fazendo com você aqui hoje pode me gerar uma venda.
Amanhã você quer comprar um imóvel meu, você vai me ver com tanta convicção em cima do que eu tô te falando, que precisa, que você vai lembrar de mim. Então, eu preciso passar esse domínio na hora de uma venda. Então, o processo de financiamento, ele tem preparação, documento, SPC e Serasa, tem que ser consultado. Você é casado no civil, no solteiro? Ou se é casado no civil ou não é, ou é solteiro? Tem um divórcio? Averbou esse divórcio? Porque a maioria não averba. É outro problema. Porque às vezes fica lá na sentença do juiz, aí é problema. Então, assim, é muita coisa. Você tem que sondar tudo. Seu divórcio foi concluído, foi averbado? Você já foi no cartório? Aí você fala, foi. Mas você foi lá no cartório e fez? Fui. Aí você fala, então me mostra. Aí você vê que realmente. Tem uns que falam, não, já divorciei, tô pronta para comprar. Então, cadê seu divórcio? Ah, minha advogada ficou de pegar com o juiz, tal. Tá lá ainda. Então, no mínimo aí 40 dias. No mínimo. Para pegar essa sentença, levar para o registro e fazer o trâmite do divórcio. Preparei a documentação. Nós temos 3 formas de analisar o crédito. Olerites, imposto de renda, Prolabore e até extrato bancário se o banco for privado. Caixa Econômica não muito. Nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil. Sondei essa documentação, aí eu que tenho que te falar qual o valor da casa que você pode comprar. Porque inverte os papéis. O cliente te liga e fala, eu quero uma casa de 400 mil. Ah, qual que é a sua renda? 3. Não. Não vai. Você não vai vender para essa pessoa. Você não vai vender. Chama ela para um café. Eu tenho um escritório aqui que eu chamo, né, uma panificadora que eu chamo de escritório. Chama ela para o café. Às vezes não é de 400 que ela precisa. Ou às vezes ela pode comprar até mais de 400. A hora que ela ter liberdade para contar a renda dela. Porque você não pode chegar no cliente e falar quanto que você ganha. É muito desconfortável. Você tem que ter um joguinho ali, né? Uma intimidade. Então, você vai chegar no cliente com jeitinho, vai perguntar qual que é a renda familiar, você quer usar só a sua, do esposo também, como que é? Tá, deu 10 mil de renda. Tá, então eu vou te mandar uma tabela aqui. O que 10 mil o banco libera? O banco libera, não é eu que quero comprar. O banco libera 300 mil, 350 mil. A casa que você quer custa 500. Então, nós temos 150 mil para dar de entrada. Você tem? Ah, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um FGTS. Vamos tentar achar um dono de imóvel que pega essa caminhonete. Seu FGTS é tranquilo. Mas, assim, tem tudo isso. Essa é a preparação da venda. Segundo passo, a gente pega todo esse dossiê, monta e manda para correspondência, o banco. Aí o banco, muito ágil, né? Hoje, assim, eu só tenho a agradecer também. Dentro de 24 horas, a gente tem uma resposta. Aprovado ou não? Não foi aprovado. Alguma coisa tem. Aí eu tento em todos os bancos primeiro, descarto todas as possibilidades. E aí entra naquele quesito que eu te falei, que às vezes eu fico até um ano. É uma restrição, é algum problema que teve bancário, né? Mas não é comum. Não é comum. Depois que eu faço análise jurídica, análise de crédito, que é aprovado, a gente vai escolher o imóvel. Então tá, você tá ciente que é 550, 600 mil? Tô. O problema, Davis, é que o cliente, às vezes, ele quer uma casa de 500 mil, mas ele só pode comprar uma de 200. Às vezes ele quer uma casa, lote inteiro, com piscina, armariada, por 600 mil. Não existe esse produto em Rio Verde. Novo, não. Então, a gente tem que ter cautela na hora de falar isso para o cliente, porque ele, às vezes ele está vindo de fora, ele não sabe a nossa realidade. Não pode vender sonho para o cliente, né? Não porque pode vender chegar, sonho. Vai tá, realidade. A sua renda é muito boa, 25 mil, mas você quer pagar quanto de parcela? Ah, eu só quero pagar 3 mil, então é casa de 400. Você tem 100 mil, você quer pagar uma parcela de 3 mil. Então, uma casa de 400, 450 mil, mais ou menos. Mas aí ele quer a casa de alto padrão. Então, a venda, ela é um relacionamento, ela é uma conscientização. É você dando aulas para um cliente, para um aluno novato que acabou de chegar. Então, você tem que dar essa aulinha para ele, básica, para ele falar, ok, passou da escolha do imóvel, a gente ajustou
a sua vontade com o que você pode comprar, aí a gente vai para a vistoria do imóvel. Aí começa as taxas, né? Tem a taxinha de vistoria, que o engenheiro vai no imóvel, vê se ele tá averbado, se não tá. Aí depois tem as taxas cartorárias. Tudo quem paga é o comprador. Tudo quem paga é o comprador. As taxas de financiamento, que eu costumo chamar de escritura, para ficar mais claro, né, para eles, é o comprador que paga. É como se ele estivesse tirando do seu nome e colocando no dele. E se ele pagou toda essa taxa, fez todo esse trâmite aí e não foi aprovado? Ou não, ele só faz... Aprovação imediata. Eu não faço contrato com o cliente antes de ter essa resposta. E ainda eu tenho que orientá-lo durante esse processo. Eu não posso... Tô com uma pasta feita aqui, deixa eu ir pro próximo. Se esse coleguinha aqui sujar o nome dele, comprar outra coisa, fazer um empréstimo, eu perdi minha venda. Então eu tenho que cuidar desses clientes o processo todo, o tempo todo. É por isso que a gente vive correndo. Cuidar, é ligando, e aí, tá tudo bem? Comprou alguma coisa? Não. Aí eu já gero uma intimidade, né? Não compra nada com cartão, viu? Vamos segurar por 60 dias e tal. Tudo isso eu faço. Até vir a aprovação. Até vir o final do processo. Porque senão a venda, ela só conclui no registro. Então eu não posso falar que eu te vendi uma casa enquanto não for registrado o seu contrato. E aí depois da vistoria, vem o laudo de vistoria, aí vai para análise jurídica. Aí a central do banco vai olhar tudo isso que eu fiz, junto com as correspondentes, ver se tem legitimidade, validade e boa-fé. Porque tem muita gente que frauda, né? E infelizmente acontece, mas não é legal. Então, a análise jurídica vai analisar tudo isso que foi feito, a minha montagem de documento, a aprovação de crédito das meninas que fazem, a vistoria, o laudo, aí ele vai falar apto para emissão do contrato. Aí a gente vai assinar... Tendo essa resposta, já dá sequência na venda. Aí sim eu posso falar, o imóvel está vendido. Caso tá vendido. Quando eu postava muito, eu postava entrega, eu postava vendido, mas foi me dando uma energia tão ruim. Falei, gente, eu vou ter que dar uma, né? Eu acredito muito nisso. Mas assim, a hora que eu posto entrego, vendido, é porque eu tô com o contrato assinado. Aí eu vou pro registro, que demora mais 7 dias. Mas ali já não tem mais problema nenhum para dar. Mas postar antes de ter esse documento assinado... Não é vendido. Não é vendido. Não é vendido, né? E ainda só recebo depois do registro e que ele volta para o banco registrado. Então, quer dizer, a venda conclui com o seu pagamento. Você não vendeu ainda. Então, eu posto vendido quando eu assino o contrato. Às vezes eu publico alguma casa para incentivar outras pessoas, aqueles que passaram a semana me perguntando de casa, para eles verem minha credibilidade. Não é para mostrar, não é para ser soberba, é porque eu tenho clientes ali me sondando. Eles precisam ver que corretor ele está lidando. Então é sempre bom a gente fazer um marketing, né? E, inclusive, quem faz o meu marketing sou eu. Você pode observar que as minhas redes sociais não tem nada impulsionado, nada pago, tráfego pago. Eu tô me achando assim, antiquada. Mas eu vou chegar lá ainda. Eu mesma que tô fazendo. Devagarzinho. Uma coisa legal, assim, não querendo que você ensina ninguém e não querendo que você motive alguém. Mas hoje a gente acredita que existe muitas formas de tentar burlar essa forma de uma compra de uma casa aí certinho. Hoje existem vários profissionais hoje que tem aí uma segunda carta na manga que consegue. Sim. O famoso jeito brasileiro, né? Você viu, mas nunca passou por isso? Já passou por isso? Passa! Todo profissional chega um momento que ele passa, né? Passa, e a gente sempre tem que ter uma carta na manga. Porém, saudável. Se eu burlar a sua documentação, você quer uma casa de 1 milhão, mas se eu burlar a sua documentação, você vai dar conta de pagar a parcela? Vou. Então, vamos melhorar, vamos fazer uma retificação no seu imposto de renda. Aí eu tenho os contadores, parceiros meus, eu tenho advogados, eu tenho tudo. Não ensinando o pessoal em casa, mas... Não, isso é legal. Sim. Porque às vezes, realmente, o cliente não declara. Às vezes o cliente tem muito imposto que ele paga, imposto de renda é altíssimo, né? Mas ele tem um aluguel, ele tem um imóvel de aluguel, ele tem uma outra renda. Às vezes os imóveis que ele tem de aluguel, ele não fez contrato, mas aquilo ali é considerado uma renda. Então eu jogo tudo isso no imposto de renda. Então eu faço algo saudável. Agora esse jeitinho brasileiro, eu tenho um pouco de receio com ele, né? Eu não gosto muito de trabalhar
de forma ilegal, infração, sabe? Eu me preocupo muito porque, o banco é rico, ele não tá nem aí, ele não precisa disso. Esse não é o segredo do sucesso. O banco, ele é o meu braço direito para eu ter o meu dinheiro, para eu ter o meu salário. Então, se eu começar a ter essa frequência negativa em cima das pessoas e das pontes que eu tenho, e falar, não, você pode fazer e dar o cano no banco, eu não estou sendo fiel às minhas crenças. Então, eu não faço. O que eu posso fazer é te ajudar dentro daquilo que eu sei que você tem, que não está declarado, que não está, às vezes, no seu extrato bancário. Tem pessoas que guardam dinheiro no cofre. Então, assim, eu sei que ali tem o dinheiro de pagar a parcela. Então, eu tenho como te ajudar. Eu sou empresário, mas eu não declaro. E também não ponho dinheiro na conta. Aí eu vou te sondar, sabe? Mas se eu ver que realmente tem legitimidade, vamos lá. Eu faço tudo nesse sentido aí. Todo corretor faz. A Vilma hoje se sente uma pessoa realizada nesse segmento imobiliário? Ou você acha que tem mais coisas por vir ainda? Eu acho que tem mais coisas. Olha, eu me encontrei nessa profissão, né? Eu acho que Deus não poderia ter sido tão mais generoso do que foi. Eu acho que eu nem merecia tanto, né? Eu venho de uma realidade muito diferente, a qual eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. E olha que eu nem tô tão alto, mas em vista do que eu era, então eu sou muito realizada, eu sou muito grata, né? Eu troquei de casa, eu morava no Veneza, agora eu moro lá no Campos Elíseos, na verdade Jardim Europa, que é o bairro dos meus sonhos, que eu gostava de ver o pôr do sol ali. Então, a minha casa, desde que eu mudei, eu tô mexendo, né? Tem 4 anos que eu pego uma comissão, vou lá e faço alguma coisa. Porque é assim para todo mundo. Eu ajudo a minha mãe, eu ajudo muitas pessoas. Então, assim, você não ganha todo mês. Você tem que se equilibrar, né? O que eu dou conselho para os novatos que me ligam. Se equilibre quando você fizer uma venda, porque o mês que vem aí. E a gente sempre trabalha esse mês pensando no mês que vem, né? Sim. Então, eu sou muito realizada, estou feliz. Acho que eu ainda posso expandir, né? Eu pretendo ter, para ficar mais realizado, uma segunda atividade paralela. Acho que todo mundo deveria ter, que é um segredo de sucesso também. Outra coisa, não querer agradar todo mundo, porque a gente não agrada. Porém, amar todo mundo. Em Cristo a gente pode amar todo mundo, mas agradar, esquece, senão você não vai ser bem sucedido nessa área. Você desagrada colegas, você desagrada vendedores e clientes nem se fala. O cliente, você falta carregar água no jacá para ele. Na primeira oportunidade, ele é desleal com você. Então, ele usa você para provar o crédito dele, vai lá e compra de outro corretor. Tudo isso eu passo. E todos os meus colegas, acontece. Eu acho que todo mundo passa por isso. Você tem que ser firme e forte. Sim. E se sentir plena, realizada. Né? Eu sou uma mulher e eu fico muito feliz de estar nessa subida. Que eu acho que com muita humildade eu cheguei aqui, né? Uma casinha razoável, não é a casa que eu sonhei ainda, mas é muito mais do que eu merecia. O carro, que é a minha ferramenta de trabalho, é o meu escritório, né? Então, assim, que bom que as pessoas têm essa visão. Eu fico feliz por eu ter essa visão. Porque tem pessoas que nada do que tem supre, né? Se hoje eu não tivesse mais presente aqui fisicamente, eu estaria feliz. Uma pessoa realizada. Uhum. E você acha que nesse perfil de ser uma pessoa realizada, uma pessoa com esse carisma todo aí, você acha que incomoda muitos colegas? Ih, que pergunta é essa? Incomoda bastante, né? Vamos pular essa? Incomoda, né? De um certo modo incomoda, né? Muita gente. Porque assim, o que a gente acredita é que esse segmento, a pessoa acha que não precisa ter nada, né? Só conversar. Deixa eu te dar uns exemplos do que eu ouço. Né? Às vezes eu ligo, porque eu tenho humildade demais de ligar para você e falar, faz uma venda comigo, que eu tô sem cliente, tô numa fase difícil. Eles falam para mim assim, se você não tiver dinheiro na cidade, quem é que tem? Isso me entristece. Porque eu penso, poxa, será que as pessoas não veem que eu também passo dificuldade? Que eu também eu não tô vendendo toda vez, todo mês e não ganho muito. Então, assim, eu fico triste. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas que bom que a pessoa tá achando... Você tá vendo dessa forma, né? Que eu tô me achando que eu sou rica, com sucesso. Não, eu também passo dificuldades. E eu também não tenho problema nenhum de ligar para as pessoas como eu sempre faço. Mas é difícil receber de volta essa reciprocidade.
Eu que cato os imóveis dos colegas, vou vendendo, vou arrumando, vou ajudando. Essa semana ainda, eu fui atender mostrar uma casinha minha, um ágio de um cliente meu, com uma corretora parceira. E aí o cliente dela queria pôr um carro no negócio, mas não deu certo. E o cliente é dela. E eu jamais atravesso meus colegas, de jeito nenhum. Eu não arranco placa de venda dos outros, igual eles arrancam as minhas. Só basta ver meu nome e lá e tira. Aí assim, eu fiquei assim, gente, não vamos perder esse cliente. O cliente era dela, sabe? E não é nem um mês que eu tô muito difícil. Mas eu achei que eu deveria falar pra ela o que eu falei. Falei, você autoriza? Você me passaria o número do seu cliente pra eu poder atender ele pra você? E tentar achar um negócio para ele, já que essa casa que eu mostrei não deu certo, eu posso ter outros. Ela, na hora, confio demais. Fechamos hoje. E eu que atendi. Então, assim, às vezes a gente tem essa relação de confiança. Aí ela me mandou um áudio super feliz, eu quero fazer mais parcerias com você. Então, quer dizer, eu ajudo muito. Eu tento, eu me esforço, mas não pense você, que se você perguntar para alguém, as pessoas vão falar isso, que eu acho que não. Mas, assim, a gente tem que saber o que a gente é, né? E o que a gente faz. Entendi. E o resto é para Deus. A gente manda pro universo e os resultados que eu tenho é a resposta do que as pessoas acham que sabe. Então, meus resultados tá aí, né? Tá aí pro pessoal, né? Tá aí. Tá no universo. Não adianta. Uhum. Viu, você quer deixar alguma mensagem para esses meninos, para esses futuros, para essa futura geração que tá buscando esse perfil de corretagem, esse perfil de vendas, né? Que são os famosos corretores de imóveis. E qual que seria essa mensagem que você passaria para essa turminha que está chegando aí agora numa explosão danada, achando que tudo é fácil, né? Mas igual aquela pessoa que falou que te ligou, que era uma cliente sua e do nada virou corretora. Sim, e 6 meses aí sem vender nada. Então, tenta mostrar assim para essa galera. Eu incentivo todo mundo, eu incentivo todo mundo, eu só não sou falsa. Se você tem um projeto que quer realizar como corretor de imóveis, vai lá. Tenha motivação, tenha persistência e Deus. Sem essas 3 coisas você não consegue. Às vezes até vende alguma coisa, mas para ter o sucesso é mais do que vender. É você vender e continuar vendendo por 8, por 10, por 20 anos, né? Então, assim, eu incentivo essa galera, desde que faça a venda saudável, cria vínculos com seus clientes, não deixe eles procurarem outros corretores com frustrações. Porque eu sei que eu também já devo ter frustrado meio mundo aí, né? Claro, a gente às vezes não agrada todo mundo. Às vezes pega a gente no dia ruim, né? O cliente vem de qualquer jeito, ele acha que você tem a obrigação de responder ele, de fazer as coisas. Às vezes você fala, peraí, você coloca um limite, ele não gosta. Então, o que ele vai falar da Vilma? Não tem problema, você não vai agradar todo mundo. Então, para os novatos, eu sim, sou muito feliz com o nosso mercado. Acho que vocês devem sim ter motivação, ter persistência e Deus, como eu falei anteriormente. E não desistir. Pega uma família, vai na casa dela, toma café, vincula, vai na empresa, compra alguma coisa, põe no seu carro, anda com eles. Se for preciso ir numa fazenda mostrar, vai no seu carro. Então, assim, isso tudo é relacionamento. E vendas é parceria. Ninguém é feliz, ninguém tem sucesso, ninguém é próspero se ele andar sozinho. Hoje eu sou uma corretora autônoma, eu ainda não tenho meu escritório e nem por isso eu ando sozinha. Eu tento fazer parceria com a cidade toda, mando as minhas captações. Eu gostaria muito que fosse mais de lá para cá, sabe? Mas eu creio, assim, que tudo é o momento certo. E é essa minha mensagem, tenha fé em Deus e o sucesso é garantido no nosso ramo. É isso. E para aquele que vive de aluguel, é para tentar se equilibrar. Aquele que vive de aluguel, a minha sugestão é que abra a mente para se tornar um microempreendedor individual. Qualquer coisa. Vou vender calcinha. Vamos vender calcinha e você vai gerar uma renda de quanto? De 5 mil por mês? 4 mil, 3 mil? Porque dependendo do seu esforço, você vende muita calcinha.
Então, assim, eu estou falando por mim. Então, qualquer coisa que você que tiver motivado, pegar para fazer, você vai fazer bem feito. E aí você deixa o seu holerite ali e complementa. É o conselho que eu dou para as locações, porque eu não vejo muito assim, baixa nos preços, mais do que já está, né? A gente está num período elevado, né, em ascensão. Rio Verde, como eu havia dito, é uma cidade maravilhosa, é perfeita em tudo, é capital do agronegócio, é capital da construção civil também. Um dia eles vão reconhecer isso, né? Rio Verde é isso. Então, tem espaço para todo mundo, nunca pise no colega, nunca atravesse o negócio, não seja desonesto. E Deus vai honrar todos os passos que você fizer. Perfeito, é isso. Viu? Muito bom, Vilma. Vilma, quero agradecer, viu, você por Desculpa ter aceitado. Se eu falei demais. Não, o que é isso, estamos aqui para isso mesmo. Obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Espero a gente ter essa parceria mais vezes. Sim. Tentar ir mostrando para a sociedade mais vezes, com mais tempo, o motivo de alguns polos abusivos, de alguns aluguéis. Sim. E muito bom, só ótimo. Agradecer. Eu que te agradeço pela oportunidade, né? Eu sei que tem nomes, né, aí na corretagem Rio Verde que são bem melhores do que o meu, são pessoas bem mais elevadas, e eu tô aqui para valorizar essas pessoas e também para te agradecer pela oportunidade, né? Na medida do possível que eu puder, eu tô aqui e tô adorando o seu projeto, acho que só tem sucesso, são pessoas de grandes nomes que estão vindo aqui, tô acompanhando, e é sucesso para você também. Obrigado, viu? Obrigada a Tudo você. na mão de Deus, Tudo dá certo. na mão de Deus. Obrigado. Obrigada. Pessoal, é isso aí, mais um bate-papo, viu? Relacionado à parte de corretagem, imóveis. Não deixam de se inscrever, deixar seu like. Obrigado, viu? Até a próxima. Fui!